Tá acabando o medo? Condição de existência do logaritmo, tá? O logaritmo, ele tem condição de existência, e sempre quando você vai resolver um problema com logaritmo, você tem que estar atento a isso. Se você não ficar atento à condição de existência, você pode errar, tá? Atenção aí que essa aula é muito importante. Bom, então vamos lá. Condição de existência de um logaritmo. Então, na aula passada, ontem, né, quando eu falei sobre o que é logaritmo, a gente define logaritmo, tá? Por exemplo, logaritmo de 1a na base b, né? A gente define logaritmo né, usando a definição, né, não é bem isso que eu queria falar, né? Mas quando eu digo que logaritmo de a na base b é x, tá? A gente aplica a definição, né? A gente aplica a definição e diz que a é igual a b elevado a x, certo? Bom, nessa definição do logaritmo, tá? A gente restringe, né, aqueles casos mais chatos, difíceis de se resolver, como equação exponencial. Lá na própria, quando a gente viu lá de equações exponenciais, a gente viu que as equações exponenciais elas tinham condições, a base não podia ser qualquer coisa, né? A base tinha que ser o quê? Maior que zero e diferente de 1, a mesma coisa aqui, tá? Então, lá, quando a gente definiu ontem, quando a gente definiu, falou isso aqui, eu falei que o A tinha que ser o quê? Maior do que zero. E o B, que é a base, tá? O B, que é a base, ele também tinha que ser maior que zero e o B tinha que ser diferente de 1, certo? Por quê? Porque isso atrapalha ali nos cálculos, restringe muito o nosso campo de atuação aqui do logaritmo e atrapalha. Então a gente tira isso aqui e a gente vai lidar só com os casos nessa situação. Beleza? Tá. Só que isso daqui acaba se transformando numa condição de existência. Porque sempre que você tratar de logaritmo que envolva uma incógnita, tá? Uma incógnita no logaritmando ou na base, tá? Deixa eu até colocar aqui, ó, escrever aqui. O a gente chama de logaritmando, tá? E o B a gente chama de base, tá? Então, quando a gente tem uma incógnita, quando a gente está resolvendo equações, ou quando a gente está resolvendo equações ou funções ou expressões que envolvam o logaritmo, e no logaritmando e na base envolve uma incógnita, tá? Então, eu tenho que sempre aplicar, primeiramente, antes de começar a resolver, tá? Às vezes eu começo a resolver, mas a gente tem que pensar sempre, opa, primeiro eu tenho que pensar na condição de existência desse logaritmo, tá? E a condição de existência implica em fazer o quê? Em restringir, dizer que o a, que é o logaritmando, tem que ser maior que zero, certo? E que o b, que é a base, tem que ser maior que zero e diferente de 1. Tá? Por quê? Porque nesses dois está envolvido uma incógnita. Não quando eu estou falando assim, por exemplo, logaritmo de 15 na base 5. Tá? Bom, isso aqui não tem dúvida. 15 é maior que zero. E o 5 é maior que zero e é diferente de 1. Não tem o que fazer condição de existência. Por quê? Porque isso aqui está bem definido. Entendeu? Mas quando envolve alguma coisa que nem está aqui embaixo, ó, que a gente já vai resolver, ó, x menos 5 no logaritmando, peraí, bom, mas x menos 5 tem que ser o quê? Maior que zero. Então eu tenho que restringir isso aqui, entendeu? Vamos pegar um outro caso aqui, por exemplo, logaritmo, tá? Aí na base está assim, ó, 3a mais 5, tá? Na base 5b. Bom, peraí, ó, envolve incógnita aqui no logaritmando e envolve incógnita aqui, certo? Opa, então eu tenho que aplicar a condição de existência. O que diz a condição de existência? Que isso daqui que é o logaritmando, né? O 3a mais 5 tem que ser o quê? Tem que ser maior do que zero. Bom, se o 3a mais 5 tem que ser maior que zero, então quer dizer que o 3a tem que ser maior do que o menos 5 e o a
Portanto, tem que ser o quê? Maior do que menos 5 sobre 3. Ponto. Ponto. Tá? E se na hora de resolver isso aqui, eu chego numa conclusão de que o A por exemplo, menos 10, eu falo, opa, não pode, não pode. Por quê? Porque o A só pode ser maior do que menos 5 terços. Menos 5 terços é menos 1,6666. Ou seja, se o A for menos 10 é menor que isso aqui. Mas o A tem que ser o quê? Maior que isso aqui. Então, o A pode ser 0? Pode. Por quê? Porque 3 vezes 0, 0. E 0 mais 5 dá 5. E 5 é maior que 0? É. Entendeu? É isso que eu tenho que pensar. E no caso do B ali? Então, 5B também tem que ser maior que 0. E, portanto, né, se eu dividir tudo por 5, eu vou chegar à conclusão de que B tem que ser maior do que 0. Né? Porque se eu dividir por 5 aqui, dá B. E se eu pegar 0 e dividir por 5, dá 0. Ou seja, o B tem que ser maior do que 0. Porque se eu colocar 0 aqui e for negativo, isso aqui está negativo, não pode. Tá? E outra coisa, 5B tem que ser diferente de 1. É assim que a gente faz. Tá? 5B é diferente de 1. Então quer dizer que B tem que ser diferente de 1 sobre 5. Acabou. B tem que ser maior que 0 e é diferente de 1 quinto, porque 1 quinto é maior que 0, entendeu? Então eu tenho que fazer as duas. Eu tenho que dizer 5B tem que ser maior que 0, chego a uma conclusão, e aí eu faço 5B diferente de 1, então B tem que ser diferente de 1 quinto. Porque se eu não fizer isso aqui, eu estou incluindo o B igual a 1 quinto, que dá errado, que não pode, que foge à condição de existência. Entendeu? Então é isso que eu tenho que fazer sempre. Eu vou resolver um logaritmo e no logaritmando ou na base envolve incógnitas, eu tenho que aplicar primeiro a condição de existência. Aplico a condição de existência, aí eu deixo isso aqui guardado e resolvo. No final da resolução, eu vejo o que eu obtive satisfaz isso aqui? Se não, então aquilo não serve como solução. Se sim, então aquilo serve como solução. Entendeu? É assim que a gente faz. Olha só. Aqui ele pergunta: para quais valores de x existe isso aqui? Então, eu posso colocar qualquer x ali? Não. Por quê? Porque dependendo do valor de x que eu colocar aqui, o logaritmo não existe. Por exemplo, 0. Logaritmo de, então 0 menos 5 dá menos 5. Logaritmo de menos 5 na base 3. Que número que eu elevo 3 para dar menos 5? Nenhum, não existe. Ó. Então, x é 3 elevado a um número, tá? A um número, vou colocar um ponto de interrogação. Vai ser igual a menos 5. Tem algum número que eu elevo 3 para dar menos 5? Não. Tem algum número que eu elevo 3 que dá um número negativo? Não, não existe. Entendeu? Então, quer dizer que o x não pode ser 0. Tá? Mas eu não vou ficar testando para ver. O que eu faço? Eu aplico a condição de existência. Esse aqui é o logaritmando. Então quer dizer que x menos 5 tem que ser maior do que 0. Ponto. Então quer dizer que x tem que ser maior do que 5. Não pode ser 5. Porque 5 menos 5 dá 0. O logaritmo de 0 não existe. Tá? Não tem um número que eu elevo 3. Olha só que interessante. 3 elevado a que número dá 0? Não tem um número que eu elevo 3 que dá 0. Nenhum. E 0. 3 elevado a 0 dá 1. Bom, e 3... Não tem. Não tem um número que eu elevo 3 que dá 0. Entendeu? Então o x tem que ser o quê? Maior que 5. Mas pode ser tipo assim, ó, 5,00001? Pode. Porque daí vai ter um número que eu elevo 3 que vai dar 0,0001, né? Porque vai ser 5,0001 menos 5 vai dar 0,0001. Então tem um número que eu elevo 3 que dá 0,001. Tem. Tá? Então, x tem que ser maior que 5. Essa é a condição de existência. Tá? Qualquer x maior que 5, isso aqui tem solução. Existe. É resolvível. Seja com calculadora ou qualquer coisa. Certo? É resolvível. Tá? Só por curiosidade. Quanto que vai ser logaritmo de 5,0001 menos 5 na base 3? Ou seja, o que eu quero saber? Eu quero saber quanto é logaritmo de 0,0001 na base 3. Então, vamos pegar a calculadora aqui. Vamos ligar ela. Liguem os motores. Daí vai ficar ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer logaritmo de 0,0001 e vou dividir por logaritmo de 3. Vamos ver o que dá? Deu menos 8,3886. Veja.
Tá? Então, isso aqui deu menos 8,3836. Tá? Poderia colocar 8,4. Aí você fala, como assim? Menos? Por que dá negativo? Olha só. 3 elevado a menos 8. Só menos 8. Tá? 3 elevado a menos 8. O que é isso aqui? Isso aqui é 1 sobre 3 elevado a 8. Peraí, mas quanto que é 1? O que é 3 elevado a 8? Bom, eu sei que 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 3 dá 9. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 2, que é 9, vezes 3 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2, certo? Então, isso aqui é o quê? É 1 sobre 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Bom, 9 vezes 9 é 81. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 81 vezes 81. 81 ao quadrado dá 6.561. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 6.561. Então, peraí. Então, vamos fazer 1 dividido... Aqui dá para ver bem, né? Aqui dá para ver bem. Aqui, ó. 1 dividido por 6.561. Vamos colocar aqui na... mode 7... Não, fix. Cadê o fix? Mode, fix, 1, casas decimais, tá? Então, 9. Pronto. Olha só. Então, 1 dividido por 6.561 dá 0,0000152, ou seja, isso aqui dá 0,00015, tal. Olha lá. Tá vendo? Deu próximo. Então, se for um pouquinho menor do que o 8, o menos 8, né? Porque menos 8,3836 é um pouco menor do que menos 8, sabe? Então, se for um pouquinho menor que menos 8, vai chegar próximo daquele valor ali. Entendeu? É assim que a gente faz, é assim que a gente calcula, tá? Quando o x for maior que 5, tem solução. Então, eu pergunto aqui, para quais valores de x existe isso aqui? Então, para x pertencente aos reais, tá ok, x maior do que 5. Assim que a gente põe. Assim que a gente põe, tá? Porque qualquer número real maior que 5 satisfaz. E isso aí existe. Beleza? Vamos ver outro exemplo agora um pouquinho mais complicado. Só um pouquinho. Ó, esse aqui é só um pouquinho mais complicado, tá? Mas a gente consegue resolver. A gente utiliza as informações que a gente aprendeu sobre intervalos numéricos, operações de conjuntos e um pouquinho de lógica para entender o que vai acontecer aqui. Então, diz assim, ó, para quais valores reais de x existe esse logaritmo? Opa! Envolveu incógnitas no logaritmando e na base. Beleza? Bom, então o que a condição de existência faz? Então eu coloco sempre assim, ó, C, condição de existência. O que a condição de existência diz? A condição de existência diz que o logaritmando, que é x ao quadrado, mais 3x, menos 18, tem que ser maior do que zero, certo? Primeira coisa. E segunda coisa que x mais 1 também tem que ser maior que zero e, tá? E, vou colocar aqui, ó, e x mais 1 tem que ser diferente de 1, beleza? Tá. Então, para essa daqui fica simples, né? É só jogar um mais 1 para o outro lado, vai ficar o quê? Que x tem que ser maior do que menos 1, beleza? Guarde essa informação que ela é importante. Segundo, vou pegar esse mais 1, jogar para o outro lado, vai ficar menos 1. Então, vai ficar aqui x tem que ser diferente de 1 menos 1, ou seja, x tem que ser diferente de 0. X não pode ser 0. Guarde essa informação, que ela também é importante. Tá? Duas coisas iniciais a respeito dessa parte aqui, ó, da base. Agora dessa aqui. Então, olha só. Isso daqui é uma expressão do segundo grau, certo? Bom, para que valores de x essa expressão vai ser maior do que zero? Como é que a gente faz isso? Bom, eu tenho que fazer o estudo do sinal da função do segundo grau, função polinomial do segundo grau, tá? Como é que eu faço o estudo do sinal disso aqui? Eu tenho que achar as raízes, certo? Como é que acha as raízes de uma expressão de segundo grau? Para achar as raízes, primeiro eu igualo isso aqui a zero. Eu faço x ao quadrado mais 3x menos 18 e igualo isso a zero, certo?
Aí tem gente que vai falar, isso aí eu sei resolver. Eu aplico Bhaskara. Tudo bem. Você pode aplicar Bhaskara aí, aplica Bhaskara. Eu resolvo sem Bhaskara, tá? Eu resolvo sem Bhaskara, tá? Se você... É a primeira vez que você está me vendo falar que eu resolvo sem Bhaskara, não se apavore. É mais fácil do que usar Bhaskara. Você fala, como assim mais fácil? Veja só. Isso aqui o que que é? Isso aqui é uma expressão de segundo grau, onde o coeficiente do x ao quadrado é 1, certo? Então essa expressão, tá? Essa expressão pode ser escrita como sendo assim, ó, x mais ou menos alguma coisa vezes x mais ou menos alguma coisa, tá? Igual a zero, tá? Como aqui é menos, o termo independente é menos, quer dizer que o que está aqui e o que está aqui tem sinais contrários, porque se fosse menos vezes menos, dá mais. Se for mais vezes mais, dá mais. Então, para dar menos, quer dizer que um deles tem que ser mais, o outro tem que ser menos. Pronto. Tá? Então, ó, quando eu multiplicar isso aqui, isso daqui vezes isso daqui, né? Porque, olha só, x vezes x ao quadrado, beleza. Né? E esse mais alguma coisa vezes menos alguma coisa tem que dar o menos 18. Tá? Então, quando eu multiplicar isso aqui vezes isso aqui, vai dar mais alguma coisa x. E quando eu multiplicar esse aqui por esse aqui, vai dar menos alguma coisa x. Certo? Bom, esse valor aqui e esse valor aqui, quando eu juntar ou somar, porque eu tenho que juntar numa coisa só, os dois têm x, né? São monômios semelhantes, porque a parte literal é igual, o x é igual. Então eu vou fazer mais isso aqui com menos isso aqui, e tem que dar esse número aqui, mais 3. Opa, se dá mais 3, quer dizer que isso daqui tem que ser maior do que isso aqui. Porque mais alguma coisa com menos alguma coisa, eu faço a diferença e fico com o sinal do maior, quer dizer que isso aqui tem que ser maior, certo? Bom, sempre é possível pegar isso aqui e fatorar isso aqui, tá? Mas nem sempre é possível fatorar isso aqui com números inteiros aqui, ó. Com números inteiros aqui, tá? Nem sempre é possível fazer com números inteiros aqui. Mas 95% das vezes é possível, tá? Então eu sempre tento fatorar, tá? Com os números inteiros e vamos ver o que que dá. O que que eu faço? Bom, eu penso em dois números que multiplicados dá 18. Então tem, vou colocar aqui, ó. Tenho 1 vezes 18, tenho 2 vezes 9, tenho 3 vezes 6 e números inteiros só esses aqui, tá? Então o que que eu vou fazer? Bom, quando eu colocar aqui o 1 e o 18 em algum desse lugar, um deles vai multiplicar, vai ficar 1x, e o outro vai multiplicar, vai ficar 18x. Só que um vai ficar mais, o outro vai ficar menos. E a diferença entre eles tem que dar o 3. Então, olha só. Eu vejo aqui, né? Como aqui é 1, né? Então, 1 vezes 18, 18. Mas 18 menos 1 dá 17. Não deu 3. Esquece. Pula. Vamos ver isso aqui, ó. 2 vezes 9 dá 18. E 9 menos 2 dá o quê? Dá 7. Não deu 3. Esquece, não é esse aqui. Se esse aqui também não der, esquece. Aí você aplica Bhaskara. Tá? Mas olha só, 3 vezes 6, 18. E 6 menos 3, 3. Bom, então só pode ser o 3 e o 6. Onde é que eu vou colocar o 3 e o 6? Lembrando que aqui tem que ser maior do que o que está aqui. Então é porque aqui vai estar o 6, ó. Aqui está o 6. Ó, 6 vezes x, né? Mais 6 vezes x, mais 6x. E o 3 tem que estar aqui, ó. Menos 3x vai dar menos 3x. Então aqui vai ficar o quê? Mais 6x menos 3x, mais 6x com menos 3x, 3x. Pronto. Descobri. Fatorei. É bem simples, né? É claro que eu fiz a explicação, demorou um pouquinho, mas só que é bem simples. Então, as raízes aqui são o quê? São os valores de x que eu ponho aqui que faz isso aqui ser zero, porque 0 vezes qualquer coisa dá zero, e o valor de x que eu ponho aqui que faz isso aqui ser zero, tá? Então, facilmente eu pego e faço assim, ó, x menos 3 igual a zero, então x é igual a 3, beleza? E eu faço x mais 6 igual a zero, então x é igual a menos 6. Então, eu achei as raízes, 3 e menos 6. E agora o que eu faço? Bom, então olha só. Agora eu vou investigar o sinal disso aqui, tá? Já descobri que as raízes são 3 e menos 6. Então, se eu colocar numa reta x aqui, ó, num eixo x, tá? Vou colocar aqui, ó. Aqui está o menos 6 e aqui está o 3, tá? O eixo y está aqui, ó. Vai estar aqui mais ou menos, certo? Bom, quando eu pegar isso daqui, né, e tratar isso aqui como uma função, por exemplo, f de x é igual a x ao quadrado mais 3x menos 18, isso aqui vai me desenhar uma parábola com concavidade para cima, porque o coeficiente x ao quadrado é 1, né? Então isso aqui vai ficar uma parábola com coeficiente para cima. Tá? Vai vir aqui, vai embora, certo? Tá.
Em que posição do eixo x, quais são os valores de x que eu ponho aqui, que vai fazer isso aqui, essa expressão toda, ou essa função aqui, ser positiva, ou seja, ser maior do que zero. Tá? Quais são os valores de x que eu ponho aqui que faz a função ser maior que zero? Veja, se eu colocar o x aqui, esse x vai dar um f de x aqui, ó, negativo. Não me interessa. Não interessa, eu quero que isso aqui seja o quê? Maior do que zero. Então, se eu colocar um x aqui, ó, também vai dar negativo, não interessa. Qualquer x aqui no meio vai dar essa expressão aqui vai adquirir um valor negativo, não me interessa. Então, quais são os x? São os x, né, que são menores do que menos 6 e maiores que 3. Está aqui, ó. Então, aqui e aqui, ó, maior do que 3. Para esses valores aqui, essa expressão vai ser maior que zero. Tá? Então, a condição de existência aqui me diz o quê? Que para que exista esse logaritmo, tá? Essa parte aqui que tem que ser maior do que zero, vai impor que o x seja o quê? Que o x seja menor do que o menos 6. Pode ser igual? Não, não pode ser igual, porque ele não pode ser zero, tem que ser maior do que zero. Então, o x tem que ser menor do que o menos 6, ou o x tem que ser maior do que 3. Tá? Aí você fala, pô, peraí, mas não tem que acontecer as duas coisas? Ao mesmo tempo não dá para acontecer. Qual é o valor de x que é menor que menos 6 e ao mesmo tempo maior que 3? Não dá. O que acontece é o seguinte, que o x que eu posso usar lá, né? O x que eu vou poder usar aqui, ele tem que ser menor que menos 6 ou maior que 3. Certo? Mas, ó, isso aqui é uma informação importante, isso aqui é uma informação importante. Tá? Então, eu apliquei a condição de existência nisso daqui e apliquei a condição de existência nisso daqui. São as duas condições de existência. Só que agora é o seguinte, o meu x tem que satisfazer a condição de existência do logaritmando e, ao mesmo tempo, a condição de existência da base. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui e vou fazer a interseção disso daqui, que na verdade é isso e isso. Vou fazer a interseção disso daqui com isso daqui. Como é que eu vou fazer isso? Vou colocar em eixos aqui, ó. Vou colocar uma reta aqui. Vou representar nessa daqui isso daqui, né? X maior do que menos 1 e diferente de zero. E na outra reta aqui eu vou representar isso aqui. Tá? Que eu já representei aqui quando eu fiz o estudo do sinal, certo? Então, vamos lá. Então, vou representar primeiro essa aqui que está mais fácil, está aqui, né? Então, quer dizer que o menos 6 está para cá, o 3 está para cá. Ah, lembrei aqui, né? Aqui diz que o x tem que ser maior que o menos 1 e diferente do zero. Então, eu vou ter que colocar junto aqui o menos 1 e o zero aqui. Então, vamos primeiro direcionar todos os números que eu estou usando aqui, tá? Então, aqui é o menos 6. Aqui é o 3. Aqui eu vou colocar o 0. E aqui eu vou colocar o menos 1. Pronto. Tá? Agora eu vou representar. Então, essa daqui, o x tem que ser menor que menos 6. Então, o menos 6 está aqui, o x tem que ser aqui, ó, menor que menos 6. Beleza. Essa daqui, o x tem que ser maior do que 3. Então, o 3 está aqui, o x tem que ser maior que 3. Beleza. Tá? Essa aqui diz que o x tem que ser maior que menos 1. Calma aí, o menos 1 está aqui, ó. Então, o x tem que ser maior que menos 1. Mas também, o x tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, o zero não pode entrar. Bolinha aberta no zero. Mas o x tem que ser maior que menos 1, diferente de zero. Então, maior que menos 1, pula o zero, porque não pode ser o zero. E maior, tá? Maior do que menos 1, menos o zero. Agora que eu tenho que pensar. Então, olha só. Isso daqui veio da base. Isso daqui veio do logaritmando. Mas o x que vai poder fazer isso aqui existir tem que satisfazer a condição de existência do logaritmando e a condição de existência da base. Ou seja, vai ser a interseção dessas duas coisas. Então, vai ser isso, interseção com isso. Então, a interseção ocorre quando o quê? No intervalo em que está aqui e está aqui ao mesmo tempo. Então, a solução vai ser o quê? Bom, menor que o 6 está aqui? Não. Então, não adianta que está aqui que não vai entrar. Entre o menos 6 e o menos 1, está aqui? Não. Está aqui também não. Então, não vai entrar. Entre o menos 1 e o 0, está aqui? Tá. Mas aqui está? Não, não está. Então, não vai entrar. Entre o 0 e o 3, está aqui?
Tá aqui? Não, não tá. Então não vai entrar. Agora, maior que 3. Tá aqui? Tá. Tá aqui? Tá. Opa. O 3 entra? Não. O 3 tá aqui, mas aqui não tá. Então o 3 não entra. Então quer dizer que a única coisa que satisfaz isso e isso ao mesmo tempo é o quê? É o x maior que 3. É o x maior que 3. Então aqui é o 3. Então a condição de existência é isso aqui. Tá? A condição de existência de 1, né, lá da base, diz isso. A condição de existência do logaritmando diz isso. Então a condição de existência do logaritmo inteiro, de tudo isso aqui, é o quê? É o que satisfaz isso e isso. Então, portanto, é isso aqui. Ou seja, os valores de x que fazem aquilo ali existir são o quê? São os valores de x pertencentes aos reais, tá ok? X maior que 3. Pronto. Essa é a resposta do que ele pergunta aqui. Para quais valores reais de x existe isso aqui, certo? Agora vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste, né? Se eu colocar o 3, vai ficar assim, ó. 3 mais 1, 4. Ah, beleza, sem problema. A base pode ser 4. Ela não pode ser 0, ela não pode ser menor que 0, não pode ser o 0 e não pode ser o 1. Ou seja, ela tem que ser maior que 0 e diferente de 1. 4 é maior que 0? É. É diferente de 1? É. Então, 3 tudo bem. Mas se eu colocar o 3 aqui, vai ficar o quê? Bom, 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 3, 9. 9 mais 9, 18. 18 menos 18, 0. Existe logaritmo de 0? Não. Então 3 não pode. Tá certo. Ó, não pode ser 3. Está dizendo que tem que ser o quê? Maior que 3. Então vamos colocar o 4. 4 ao quadrado, 16. 3 vezes 4, 12. 16 mais 12, 28. 28 menos 18, 10. Opa, aqui pode ser 10, sem problema nenhum. E aqui, 4. 4 mais 1, 5. Beleza. Então, logaritmo de 10 na base de 5. Existe? Existe. Existe. Qual que é o logaritmo de 10 na base de 5? Ah, eu não sei, né? Mas eu sei que vai ser entre 1 e 2. Tá? Porque 5 elevado a 1 dá 5. E 5 elevado a 2 dá 25. Passa do 10. Então, quer dizer que vai ser entre 1 e 2. Né? Dá para aplicar as propriedades aí e resolver isso aí. Né? Mas as propriedades ainda não veio. Tá? Então, é isso aqui a solução. Beleza? É assim que a gente aplica a condição de existência. E olha só, não pode ter preguiça, viu? Porque a gente vai fazer vários problemas que vão cair condições de existência semelhantes a essa daqui. E você vai ter que fazer esse estudo toda vez, certo? Não dá para gastar todo o tempo que eu gastei explicando aqui para resolver um único problema só com condição de existência. Você vai gastar mais de 10 minutos fazendo só condição de existência? Não. Isso aqui tem que ser rápido. Tá? Você vai aplicar a condição de existência rápido. Então você tem que estar bem treinado nisso aqui e nisso aqui, tá? Se você tiver perguntas, quiser perguntar mais, pergunta nos comentários do vídeo que eu respondo, eu indico. Tem outras playlists, tem coisas que mostram como fazer esse estudo, tá? Se você precisar, pergunta aí que se não tiver eu crio. Eu faço na hora e mando para você, tá? Pelo menos de fatoração tem bastante, tá? Essa fatoração aqui tem bastante. Tem uma playlist aí de 8 vídeos que eu mostro, faço várias vezes. Aí tem que praticar, tá? Não tem moleza não. Não tem coisa que só ver os outros fazer que você vai sair fazendo, não. Tem que praticar, tá bom? Bom, a aula de hoje é só isso. Como se fosse pouco, né? É só isso. Tá? A aula de hoje é isso, é condição de existência. Tá? A gente resolveu esses 2 exercícios aqui. Refaça. Lembre-se que tem... lista de exercício, vai lá, vai fazer lista de exercício, faça tudo de preferência, tá? Vai lá, vai fazendo, tá? Vai vendo lá o que você consegue resolver. E amanhã tem mais, beleza? Então é isso aí, curta o vídeo que não custa nada você curtir o vídeo, compartilhe, chame mais pessoas para vir estudar aqui. Quanto mais pessoas estiver estudando isso daqui junto com você, que for seu amigo, que for pessoas próximas de você, mais você vai se concentrar, vai ter vontade de estudar, vai se desenvolver e vai realizar os seus sonhos profissionais, beleza? Então é isso aí, vamos que vamos e até amanhã.